China, Japão e Coreia do Sul acabaram de assinar um acordo para aprofundar seus laços comerciais, uma decisão que causou um impacto sísmico em Washington, onde, segundo relatos, o presidente Donald Trump ficou furioso com essa aliança inesperada. Isso não é apenas um acordo comercial, é uma resposta ousada à estratégia pesada de tarifas de Trump, e está redesenhando o mapa econômico do leste asiático. Então, o que está impulsionando esse pacto? Por que os aliados mais próximos da América estão se aproximando da China? E o que isso significa para a economia dos EUA? Prepare-se, porque vamos mergulhar nos detalhes desse drama de alto risco. Vamos contextualizar. Em 30 de março de 2025, os ministros do comércio da China, Japão e Coreia do Sul se reuniram em Seul para seu primeiro diálogo econômico em 5 anos. O resultado? Um compromisso de fortalecer os laços de livre comércio e avançar com um acordo de livre comércio trilateral, FTA, que está parado desde 2012. Isso não é apenas um aperto de mãos. É uma mudança estratégica. As 3 nações, todas parceiras comerciais importantes dos EUA, estão se preparando para as chamadas tarifas do Dia da Libertação de Trump, que entraram em vigor em 2 de abril de 2025, impondo taxas de 25% sobre bens japoneses e sul-coreanos e impressionantes 145% sobre importações chinesas. Essas tarifas, destinadas a reduzir os déficits comerciais dos EUA, em vez disso, aproximaram essas potências asiáticas, formando uma frente unida contra o protecionismo americano. Por que agora? A guerra comercial de Trump é a faísca. Sua administração apostou pesado em tarifas, mirando não apenas adversários como a China, mas também aliados como Japão e Coreia do Sul. Em julho de 2025, Trump anunciou tarifas de 25% sobre as exportações de ambos os países, efetivas a partir de 1º de agosto, a menos que eles fechassem novos acordos comerciais com os EUA. O Japão conseguiu negociar um acordo, garantindo uma taxa de tarifa reduzida de 15% e prometendo investimentos de 550 bilhões de dólares nos EUA, mas as negociações com a Coreia do Sul ainda estão em andamento, com pressão crescente para igualar ou superar os termos do Japão. Enquanto isso, a China enfrenta o golpe mais duro, com tarifas tão altas que praticamente equivalem a um bloqueio. Isso forçou Pequim, Seul e Tóquio a olharem para dentro, retomando as negociações para um FTA trilateral para fortalecer suas economias contra a pressão dos EUA. Vamos analisar os números. Em 2024, os EUA importaram 148,2 bilhões de dólares em bens do Japão e 119 bilhões de dólares da Coreia do Sul, com déficits comerciais de 68,5 bilhões e 66 bilhões de dólares, respectivamente. O superávit comercial da China com os EUA é ainda maior, atingindo 279 bilhões de dólares. Essas 3 economias são gigantes, e sua decisão de aprofundar os laços é uma resposta direta às políticas comerciais agressivas de Trump. Na reunião de Seul, o ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-jeon, o ministro da Indústria do Japão, Yoji Muto, e o ministro do Comércio da China, Wang Wentao, concordaram em cooperar estreitamente em um FTA livre, justo, abrangente, de alta qualidade e mutuamente benéfico. Eles também prometeram fortalecer as cadeias de suprimento, com Japão e Coreia do Sul de olho nas matérias-primas chinesas para semicondutores, enquanto a China busca produtos de chips de seus vizinhos. Esse pacto é um divisor de águas. Historicamente, essas 3 nações estiveram em desacordo por disputas territoriais, ressentimentos históricos e questões como a liberação de água radioativa de Fukushima pelo Japão. No entanto, as tarifas de Trump as forçaram a deixar de lado as diferenças e se concentrar na sobrevivência econômica. O FTA trilateral, se concretizado, poderia criar uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, rivalizando com a Parceria Econômica Regional Abrangente, RCEP, na qual todos os 3 já participam. Para contextualizar, o RCEP abrange 15 nações da Ásia-Pacífico e responde por 30% do PIB global. Um FTA entre China, Japão e Coreia do Sul ampliaria seu peso econômico,
potencialmente deixando os EUA à margem da dinâmica comercial regional. Agora, vamos falar da reação de Trump. Relatos sugerem que ele está furioso, vendo esse pacto como uma traição de dois dos aliados mais próximos da América. Japão e Coreia do Sul não são apenas parceiros comerciais. São aliados de segurança cruciais nos esforços dos EUA para conter a influência da China na Ásia. Ambos os países abrigam bases militares americanas e cooperam em questões como semicondutores, minerais críticos e construção naval. No entanto, as ameaças tarifárias de Trump os empurraram para a órbita da China, um movimento que os analistas chamam de dupla proteção. O Japão, por exemplo, está equilibrando sua aliança com os EUA, com laços mais estreitos com a China para mitigar os impactos das tarifas. A Coreia do Sul, lidando com turbulências políticas após uma recente eleição, está em uma posição mais fraca, mas ainda vê o FTA como uma tábua de salvação. Por que Trump está tão abalado? Não é apenas pelos déficits comerciais. Suas tarifas deveriam trazer a manufatura de volta aos EUA e pressionar os aliados a fazerem acordos melhores. Em vez disso, elas saíram pela culatra, levando os aliados a diversificar seus parceiros comerciais. Japão e Coreia do Sul são grandes exportadores de carros, eletrônicos e aço para os EUA, e as tarifas atingiram duramente suas indústrias. Por exemplo, os EUA importaram 1,5 milhão de veículos da Coreia do Sul e 1,4 milhão do Japão em 2024. Uma tarifa de 25% poderia aumentar os preços dos carros para os consumidores americanos em 7 a 10%, segundo a Capital Economics, enquanto custa bilhões aos exportadores asiáticos. Enquanto isso, a tarifa de 145% sobre a China tornou seus bens não competitivos nos EUA, empurrando Pequim a buscar novos mercados e aliados. A reunião de Seul não foi apenas sobre comércio. Foi um sinal. A mídia estatal chinesa afirmou que as três nações concordaram em responder conjuntamente aos tarifas dos EUA. Embora a Coreia do Sul tenha chamado isso de um tanto exagerado, e o Japão negado tais discussões. Ainda assim, a ótica é devastadora. A declaração conjunta enfatizou um campo de jogo global nivelado e um ambiente comercial transparente, inclusivo e previsível. Termos que contrastam fortemente com os aumentos tarifários imprevisíveis de Trump. Esse movimento sugere que os gigantes econômicos asiáticos estão cansados de serem peões na guerra comercial de Washington e estão prontos para traçar seu próprio curso. Vamos analisar os interesses de cada país. Para a China, esse pacto é um golpe diplomático. Enfrentando tarifas americanas esmagadoras, Pequim se posiciona como um defensor do livre comércio, cortejando aliados dos EUA para enfraquecer a influência de Washington. O presidente Xi Jinping apresentou publicamente a China como guardiã do comércio global, em contraste gritante com o protecionismo de Trump. Ao garantir a cooperação do Japão e da Coreia do Sul, a China ganha alavancagem em sua guerra comercial com os EUA e fortalece sua dominação regional. O Japão, a quarta maior economia do mundo, está caminhando em uma corda bamba. O primeiro-ministro Shigeru Ishiba chamou as tarifas de Trump de profundamente lamentáveis, mas vê a negociação como o único caminho a seguir. O acordo do Japão com os EUA, anunciado em 23 de julho de 2025, reduziu as tarifas para 15% em troca de investimentos massivos e promessas de comprar mais carros e arroz americanos. No entanto, o setor agrícola japonês, um poderoso lobby doméstico, permanece protegido, e sua indústria automotiva, 80% de seu superávit comercial com os EUA, ainda é vulnerável. Ao se alinhar com a China e a Coreia do Sul, o Japão protege suas apostas, garantindo acesso a mercados alternativos caso as negociações com os EUA fracassem. A Coreia do Sul, por sua vez, está sob intensa pressão. Seu déficit comercial com os EUA cresceu apesar de um acordo de livre comércio de 2007, revisado em 2018 durante o primeiro mandato de Trump. Com as tarifas agora em vigor, a nova administração sul-coreana está correndo para negociar um acordo até o mês de agosto de 2025 para evitar consequências econômicas. O ministro da Indústria, Kim Jong-kwon,
prometeu um esforço total, estudando de perto o acordo japonês. Um FTA trilateral com a China e o Japão oferece à Coreia do Sul uma proteção, mas arrisca alienar os EUA, seu principal aliado de segurança, especialmente em meio ao caos político interno. O que isso significa para os EUA? Problemas. As tarifas de Trump deveriam forçar os aliados à submissão, mas estão tendo o efeito oposto. Ao empurrar Japão e Coreia do Sul para a China, os EUA correm o risco de perder influência em uma região crucial para sua estratégia geopolítica. Os déficits comerciais que Trump critica, 68, 5 bilhões com o Japão, 66 bilhões com a Coreia do Sul, não se devem apenas a barreiras comerciais, como ele afirma. Economistas apontam para fatores macroeconômicos como taxas de poupança e valoração de moedas, que as tarifas não podem corrigir. Pior ainda, tarifas mais altas estão elevando os custos para os consumidores americanos. Uma tarifa de 25% sobre carros japoneses e sul-coreanos poderia adicionar de 2 a 3 dólares ao preço de um veículo de classe média, atingindo duramente as famílias de classe média. As consequências globais já são visíveis. Os mercados financeiros caíram quando Trump anunciou as tarifas de 1º de agosto, com o S&P 500 caindo 0,8% em 7 de julho de 2025. Os futuros de cobre dos EUA subiram 10% após insinuações de novas tarifas, sinalizando impactos econômicos mais amplos. Enquanto isso, Canadá e UE observam de perto, com esta última evitando tarifas por enquanto, mas preparando medidas retaliatórias. Nações do Sudeste Asiático, como Vietnã e Indonésia, também atingidas por tarifas, estão explorando seus próprios pactos comerciais, isolando ainda mais os EUA. Vamos falar de estratégia. A abordagem de Trump depende da imprevisibilidade, uma tática que ele já usou antes. Ao ameaçar tarifas altas e depois oferecer alívios de última hora, ele mantém os parceiros comerciais em alerta, esperando arrancar concessões. Mas, desta vez o roteiro não está funcionando. O acordo com o Japão mostra que ele está disposto a negociar, mas os críticos argumentam que ele cedeu demais, especialmente nas tarifas automotivas, que representam a maior parte do déficit comercial EU-Japão. A Coreia do Sul, desesperada para não ficar para trás, está pressionando por concessões semelhantes, mas o tempo está acabando. A China, enquanto isso, joga a longo prazo, usando as negociações do FTA para criar uma cunha entre os EUA e seus aliados. O Pacto Trilateral também destaca uma mudança nas normas comerciais globais. A ênfase em cadeias de suprimento verdes e limpas, produtos não OGM, de baixo carbono, rastreados por blockchain, reflete a crescente demanda da Europa e da Ásia. Os EUA, com sua forte dependência de culturas OGM e padrões ambientais frouxos, estão ficando para trás. O sucesso do Canadá em garantir acordos de milho de bilhões de dólares com Japão e Coreia do Sul, como cobrimos em um episódio anterior, mostra como rastreabilidade e sustentabilidade estão se tornando fatores decisivos. Os EUA correm o risco de serem marginalizados se não se adaptarem. O que vem a seguir? O prazo de 1º de agosto pesa sobre a Coreia do Sul e outras nações visadas. A equipe de Trump afirma que acordos com Indonésia, Filipinas e Vietnã estão próximos, mas os detalhes são escassos. A China tem até 12 de agosto para finalizar um quadro comercial com os EUA, mas a confiança de Pequim sugere que ela está apostando em alianças regionais em vez de concessões americanas. O Japão, tendo garantido um acordo, ainda é vulnerável a tarifas setoriais sobre aço e eletrônicos, que poderiam interromper seus planos de FTA com a China e a Coreia do Sul. Para as empresas americanas, o cenário é sombrio. Tarifas mais altas significam custos mais elevados para componentes importados, pressionando os fabricantes. Os consumidores enfrentam preços crescentes para tudo, de carros a eletrônicos. Comunidades rurais, já abaladas por remessas de milho rejeitadas, podem enfrentar interrupções semelhantes em outros setores, como aço e semicondutores. O Meio-Oeste, um reduto de Trump, está particularmente exposto, com cidades como Shelby, Iowa, enfrentando estagnação econômica à medida que os mercados de exportação encolhem.
A grande questão é se a guerra comercial de Trump é sustentável. Economistas como David Rosenberg argumentam que ele está piscando primeiro, recuando nas ameaças de demitir o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e pausando tarifas para evitar o caos no mercado. Mas, com aliados como Japão e Coreia do Sul se alinhando com a China, os EUA estão perdendo influência. O FTA trilateral, se finalizado, poderia excluir os EUA de mercados asiáticos importantes, minando seus objetivos econômicos e estratégicos. Então, onde estamos? O pacto entre China, Japão e Coreia do Sul é um alerta. É um sinal de que as tarifas de Trump, destinadas a proteger os interesses americanos, estão, em vez disso, isolando os EUA e fortalecendo seus rivais. Japão e Coreia do Sul não estão abandonando suas alianças com os EUA, mas estão se protegendo, e a China está aproveitando a oportunidade para liderar. Para os agricultores, fabricantes e consumidores americanos, o custo dessa guerra comercial aumenta diariamente. Washington dobrará a aposta? Ou mudará para reconstruir a confiança com seus aliados? Essa é a questão de $1 trilhão. Comente abaixo sua opinião: os EUA podem virar o jogo, ou a guerra comercial está empurrando a Ásia para os braços da China? Inscreva-se no Deep State e ative o sino de notificação para as últimas atualizações dessa saga econômica em andamento. Isso é apenas o começo, e os riscos não poderiam ser maiores.